Eu vejo muitos taurinos se aproximando de pessoas que fazem bem para a alma, pessoas que trazem leveza, pessoas que ajudam a lembrar que a vida não precisa ser apenas responsabilidade e obrigação. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Victor Tarot. A leitura de hoje é a leitura para o signo de Touro. É importante lembrar que essa leitura é uma leitura geral, é uma leitura atemporal, então pode ser que nem tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo vai ressoar com você. Se não ressoar com você, eu recomendo que você assista a outros vídeos que eu produzi, ou que eu ainda vou produzir aqui no canal, com outras mensagens que podem estar mais direcionadas ao seu momento. Se essa mensagem ressoar com você, eu já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe com quem você acha que também pode querer ouvir essa mensagem. Então, vamos lá, vamos ver o que o tarô vai trazer para o signo de Touro no dia de hoje. Então, primeiro nós temos o 4 de paus, depois nós temos o as de ouros, o 6 de ouros, a estrela, o 3 de copas, o sol, o 5 de espadas e o 9 de espadas. Taurinos, a leitura de hoje traz uma combinação muito poderosa de cartas. E antes mesmo de mergulharmos nos detalhes, existe uma mensagem que salta aos olhos. Vocês estão entrando em uma fase onde o universo deseja entregar recompensas, alegrias e realizações. Mas ao mesmo tempo existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro da mente e do coração de muitos de vocês. É como se as cartas mostrassem dois mundos coexistindo. De um lado, oportunidades, crescimento, reconhecimento, felicidade e cura. Do outro, preocupações, pensamentos excessivos, mágoas antigas e situações que ainda roubam energia emocional. O tarô mostra que muitos taurinos passaram por meses difíceis. Alguns enfrentaram decepções, outros tiveram que lidar com mudanças inesperadas. Alguns sentiram que estavam dando muito e recebendo pouco em troca. Mas existe algo muito importante acontecendo agora. O universo está começando a reorganizar aquilo que parecia bagunçado, aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia distante. E a primeira carta já deixa isso muito claro. O 4 de paus é uma das cartas mais positivas quando falamos de segurança, celebração e estabilidade. Ela mostra uma energia de conquista, uma energia de chegar a um lugar onde finalmente é possível respirar mais aliviado. Muitos taurinos vêm carregando responsabilidades pesadas há bastante tempo. Talvez você tenha sido a pessoa forte da família, talvez tenha sido a pessoa que precisou resolver tudo, talvez tenha sustentado situações que já deveriam ter sido compartilhadas por outras pessoas. Mas o tarô mostra que uma fase mais leve começa a surgir. O 4 de paus fala sobre alicerces sólidos. Aquilo que é construído com verdade tende a permanecer. Eu vejo aqui a possibilidade de melhorias no ambiente familiar, a harmonização de relacionamentos e até mesmo celebrações importantes. Alguns taurinos podem estar se aproximando de uma conquista que vem aguardando há muito tempo. Para outros, a carta representa uma sensação interna de finalmente perceber que sobreviveram a uma fase difícil, e isso merece ser reconhecido. Logo em seguida, surge o as de ouros. E essa carta é extremamente significativa, porque ela representa uma oportunidade concreta. Não é apenas um sonho, não é apenas uma promessa, é algo que possui potencial real de crescimento.
Pode estar relacionado ao trabalho, pode envolver dinheiro, negócios, pode envolver uma nova fonte de renda, pode representar uma proposta, uma ideia, um projeto ou até mesmo um relacionamento que possui potencial para algo duradouro. O As de Ouros é a semente, mas toda semente exige cuidado. Por isso o tarô está dizendo: não ignore oportunidades apenas porque elas parecem pequenas no início. Grandes árvores começam como pequenas sementes. Grandes mudanças começam através de pequenas decisões. E existe algo muito valioso querendo nascer na vida de muitos taurinos. Uma das feridas mais comuns de touro acontece quando você sente que estão dando mais do que recebem. E o 6 de Ouros surge exatamente para falar disso. Essa carta mostra equilíbrio, reciprocidade, troca justa, compensação. É como se o universo estivesse começando a devolver algo que ficou pendente. Talvez reconhecimento, ajuda, apoio, oportunidades, talvez prosperidade financeira. Eu vejo aqui pessoas que durante muito tempo sentiram que precisavam carregar tudo sozinhas, mas essa energia começa a mudar. Alguns taurinos podem receber ajuda inesperada. Outros podem encontrar pessoas dispostas a colaborar. Outros ainda podem finalmente sentir que seus esforços começam a produzir resultados concretos. Nada do que você fez foi em vão. Mesmo quando parecia que ninguém percebia, mesmo quando parecia que o retorno nunca chegaria, o tarô mostra que a energia da colheita está começando a se aproximar. Então chegamos a uma das cartas mais bonitas do tarô, que é a estrela. Quando essa carta aparece, ela costuma surgir depois de períodos difíceis. Ela surge quando a alma precisa voltar a acreditar, quando a esperança precisa ser restaurada, quando a fé precisa ser renovada. O tarô mostra que muitos taurinos passaram por situações que abalaram sua confiança. Talvez você tenha acreditado muito em algo que não aconteceu. Talvez tenha investido energia em alguém que não correspondeu. Talvez tenha esperado por respostas que demoraram para chegar. Mas a estrela diz que você não foi abandonado. Existe proteção espiritual envolvendo o seu caminho. Existe uma força invisível conduzindo acontecimentos que talvez você ainda não consiga compreender totalmente. Nem tudo que deu errado foi um castigo. Algumas portas fecharam porque não faziam parte do seu destino. Algumas perdas aconteceram para abrir espaço para algo melhor. A estrela mostra que o universo está preparando um processo profundo de cura emocional. Depois da cura vem a celebração. É exatamente isso que o 3 de Copas representa. Essa carta fala sobre felicidade compartilhada, boas notícias, momentos agradáveis, encontros, amizades, apoio emocional. Eu vejo muitos taurinos se aproximando de pessoas que fazem bem para a alma, pessoas que trazem leveza, pessoas que ajudam a lembrar que a vida não precisa ser apenas responsabilidade e obrigação. Algumas vezes Touro assume tantas responsabilidades que esquece de aproveitar o presente, mas essa carta mostra que momentos felizes estão chegando e eles serão importantes para restaurar sua energia. Existe uma cura que só acontece através da alegria. E o tarô mostra que essa alegria está mais próxima do que você imagina. Então surge a carta do Sol, uma das cartas mais positivas de todo o tarô. Quando o Sol aparece, ele ilumina aquilo que estava escondido. Ele traz clareza, ele traz verdade, sucesso, felicidade. É impossível ignorar a força dessa carta. Ela indica crescimento, realização, expansão, reconhecimento e vitória. Eu vejo muitos taurinos entrando em um período onde finalmente poderão enxergar resultados concretos dos esforços que fizeram nos últimos meses. O Sol também fala sobre autenticidade.
Chega um momento em que você para de tentar agradar todo mundo e começa a viver de forma mais alinhada com quem realmente é. E isso atrai prosperidade, atrai pessoas certas. O brilho que você procura fora começa a nascer dentro de você. Aqui a leitura tem uma mudança de tom, porque o 5 de espadas fala sobre conflitos, disputas, energias desgastantes, pessoas que tentam provar que estão certas a qualquer custo. O tarô mostra que nem todos ao seu redor vibram na mesma frequência que você. E isso é importante entender. Algumas pessoas gostam de você enquanto você permanece pequeno, mas começam a se incomodar quando você cresce, quando você evolui, quando você se valoriza, quando você começa a estabelecer limites. O 5 de espadas aconselha a prudência. Nem toda batalha merece sua energia, nem toda provocação merece resposta, nem toda discussão merece continuação. Às vezes a maior vitória é simplesmente seguir em frente. E chegamos à última carta, que é o 9 de espadas. Essa carta revela algo muito profundo, porque ela mostra que o maior desafio de muitos taurinos nesse momento talvez não esteja fora, talvez esteja dentro. Preocupações excessivas, ansiedades, medos, pensamentos repetitivos, insônia, culpa, inseguranças. O tarô mostra que existem situações que ocupam espaço demais na sua mente, e muitas dessas preocupações são maiores na imaginação do que na realidade. Observe algo muito importante. O 9 de espadas aparece depois do sol. Isso significa que existe luz disponível, existe solução, felicidade disponíveis, mas a mente continua presa em preocupações. O universo está convidando você a confiar mais. Nem tudo precisa ser controlado, nem tudo precisa ser resolvido imediatamente, nem tudo depende exclusivamente de você. Quando observamos todas as cartas juntas, percebemos uma história muito clara. Você começa em uma energia de estabilidade, recebe uma nova oportunidade, passa a viver trocas mais equilibradas, entra em um processo de cura, experimenta momentos de alegria, chega a uma fase de iluminação, de sucesso, mas então precisa aprender uma última lição. A lição de não permitir que conflitos externos ou medos internos roubem a felicidade que está chegando. O tarô mostra que existe uma tendência muito forte de prosperidade nessa leitura, mas também mostra que a sua mente precisa caminhar na mesma direção que o seu destino, porque de nada adianta o universo abrir portas se você continuar acreditando que elas permanecem fechadas. Taurino, as cartas mostram que uma fase de recompensas está começando a surgir diante de você. Existe crescimento, proteção, prosperidade, alegria e cura, mas existe também um convite. Pare de alimentar cenários negativos que ainda não aconteceram. Pare de carregar sozinho responsabilidade que não pertencem apenas a você. Pare de acreditar que precisa sofrer para merecer coisas boas. O universo está mostrando que há motivos para ter esperança. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma, aquilo que parecia distante começa a se aproximar, e aquilo que você pensou ter perdido pode estar retornando de uma forma muito melhor. Confie no processo, porque as cartas mostram que a luz é muito mais do que as sombras que hoje ocupam seus pensamentos, e o melhor ainda está por vir. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Já deixa nos comentários se essa leitura se comunicou com você, o que você achou, o que você sentiu. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo e tchau!